Bem-vindo ao nosso canal Espiritismo na Vida. Dando sequência às características da doutrina espírita, a gente quer abordar uma questão que para muitos às vezes é estranha quando se fala de espiritismo. É que as pessoas imaginam que depois que morre, o que se chama de espírito é aquele negócio meio fantasmagórico, aquele ser com aquele lençolzinho por cima da cabeça, que sai por aí assustando as pessoas, né? O Espiritismo demonstra inclusive que não é assim não. Depois que nós morremos, depois que nós desencarnamos, depois que nós retornamos para a pátria espiritual, para o mundo verdadeiro, que sobrevive a tudo que é material, origem de tudo e finalidade ao qual todos nos destinamos, nós mantemos essa forma física que nós temos atualmente e que permite que nós nos identifiquemos no plano espiritual. O Espiritismo nos ensina que existe então o corpo físico e existe o espírito, o ser pensante, a individualidade. E ligando esse ser pensante a esse corpo físico quando encarnado, há um corpo intermediário, que a doutrina espírita denomina perispírito. Esse perispírito, ele é um corpo fluídico, é um corpo invisível aos nossos olhos, mas que pode se tornar visível obedecendo certas circunstâncias. Então, a doutrina espírita, a ciência espírita estuda a relação do mundo material com o mundo físico, os fluidos espirituais e a ação deles no mundo espiritual e no mundo físico, estuda o perispírito, que é esse corpo intermediário que interfaceia o espírito e a matéria, e também as propriedades fisiológicas da alma. O espírito, com o seu corpo perispirítico, com o seu corpo espiritual, como o denominava, já suspeitando da sua existência, o apóstolo Paulo, o perispírito ele tem propriedades fisiológicas, assim como o nosso corpo físico tem propriedades fisiológicas. E do estudo do perispírito é que se verifica uma série de consequências para o corpo físico, inclusive em termos de doenças mentais ou doenças físicas que às vezes são transmissíveis de um para o outro. Demonstrando a existência do perispírito, demonstrando essas capacidades fisiológicas da alma e a interação desses fluidos com os fluidos materiais, o Espiritismo também explica e esclarece uma série de fenômenos que são negados pela ciência porque não tem como comprovação e negados pela crença porque acha que tudo é fantástico, maravilhoso, sobrenatural, quimérico e etc. e por isso rejeitado. O Espiritismo, então, a doutrina espírita, a ciência da doutrina espírita, esclarecendo todas essas questões, nos traz então a explicação para uma série de fenômenos até então incompreendidos, como é o caso da dupla vista, da visão à distância, os fenômenos de materialização, os fenômenos de incorporação, possessão, os fenômenos de letargia, de catalepsia e uma série de outros fenômenos que até então eram incompreendidos, mas que, através das demonstrações do Espiritismo, acabaram se tornando parte de um contexto científico perfeitamente inteligível e dominável, especialmente dominável. A doutrina espírita, portanto, ao trazer todos esses fenômenos para a condição de normalidade, destrói, acaba por eliminar completamente as noções de maravilhoso, de sobrenatural, de fantasmagórico e outras coisas desse tipo. E, além disso, a doutrina espírita nos traz a percepção, quando nos dispomos a estudar estes fenômenos, a estudar estes mecanismos de interface entre mundo material e mundo espiritual, a doutrina espírita nos mostra, então, em que é possível acreditar. E ao mesmo tempo que mostra no que é possível acreditar, a ciência espírita também mostra o que é impossível de ser acreditado. Daí a gente acaba se tornando um pouco mais claro com relação a todos esses fenômenos, graças ao estudo do perispírito. É através do perispírito que a mente, que o espírito controla o corpo físico. Então, o espírito pensa,
o perispírito transmite e o corpo físico executa. Dentro dessa ótica, o corpo físico ele é simplesmente uma veste da qual o espírito e o seu perispírito se revestem durante o processo da concepção e da reencarnação, e ao qual, ao final do seu trajeto aqui na Terra, pela desencarnação, essa veste corpo físico ela é entregue outra vez ao mundo material pela decomposição, e o espírito, com o seu perispírito e suas aquisições de ordem moral, retornam então ao plano espiritual para dar sequência ao seu aprendizado. Muito obrigado e até a próxima.